Evangelho de Lucas, capítulo 6. Na última mensagem que nós pregamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vimos a convocação de Jesus chamando Mateus para segui-lo. E naquela ocasião nós indagamos aos irmãos onde você estava quando Jesus lhe chamou para segui-lo. Você se lembra o lugar em que você se encontrava? Você se lembra o seu estado emocional, como você se encontrava? Mateus ou Levi estava na coletoria, naquele que era o seu posto de trabalho, e ali Jesus passa e o chama e ele deixa tudo e passa a seguir o Senhor. Alguns de nós precisamos deixar coisas para seguir a Jesus. Alguns de nós, ao ouvir a voz do Senhor, fomos tão impactados que não olhamos aquilo que estávamos deixando para trás, porque entendemos que o valor maior era seguir a Jesus. Mas ainda hoje há muitos que ouvem a palavra do Senhor e não decidem por segui-lo. Nosso desejo é que cada pessoa que ouve a voz do Senhor dizendo, siga-me, esteja pronta e disposta a assumir um compromisso de fé. Esteja disposta a dizer, Senhor, eis-me aqui. E entenda que o maior valor da sua vida é de fato ter um relacionamento com Deus, onde Jesus seja a pessoa principal da sua história de vida. A cada um de nós é dada a oportunidade de tomar decisões e de fazer escolhas. E a cada um de nós é dado o direito de dizer sim ou não para o Senhor. O certo é que cada um também colherá as consequências e o resultado das suas escolhas. Seja ela negativa ou não para Deus, ou seja ela um sim. Aqueles que dizem sim para Deus haverão de um dia ouvir o vinde benditos do meu Pai. Possui o reino que por herança vos está preparado desde a fundação do mundo. Já aqueles que dizem não para Deus poderão ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Qual a sua decisão diante do convite que Jesus lhe faz? Siga-me. Qual a posição que você tem diante dessa oportunidade? Que cada pessoa que me escuta nesta noite já tenha dito sim para o Senhor. E esteja agora estabelecendo as prioridades da sua vida, onde Jesus está ocupando o topo dessa lista. O texto de Lucas 6, de 1 a 11, nos mostra Jesus como o Senhor do sábado. Nos mostra Jesus como aquele que tem a primazia, aquele que está acima de qualquer lei, de qualquer tradição, aquele que está acima de qualquer perspectiva humana para estabelecer aquelas que são as prioridades de Deus na vida das pessoas. A palavra nos diz, aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse, vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga
e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se, venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que faria contra Jesus. Pai, que a palavra do Senhor habite o nosso coração de forma poderosa nesta noite, e que ela seja instrumento de Ti, ó Deus, para nos levar a enxergar aquela que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Fala conosco por meio dessa palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. É interessante, meus irmãos, observar que no capítulo 6 de Lucas, o narrador sagrado, o evangelista Lucas, que, como nós temos dito desde o início deste ano, está narrando uma linda história de amor. Lucas toma conhecimento da história de amor que se revela na pessoa de Jesus, a partir, muito provavelmente, daquela que foi a sua fonte primária, Maria, mãe de Jesus. E ele então começa a trazer os fatos. Ele começa a narrar aquilo que ele está entendendo à luz do que o Espírito vai lhe guiando. Nós já vimos vários dos episódios nos capítulos anteriores em que essa história de amor vai sendo apresentada e descortinada diante de cada um de nós. Aí quando chega aqui no capítulo 6, o escritor sagrado faz questão de mencionar dois acontecimentos de Jesus em um sábado. Dois episódios de Jesus em um sábado, onde ele desperta a fúria dos religiosos de plantão, onde, a partir das suas ações, as pessoas vão censurar o que ele está fazendo. E isso chama a atenção porque qual a relevância de trazer essa informação sobre as ações de Jesus em um sábado? E aí eu diria que a coisa mais importante é quando Jesus se coloca como aquele que é maior do que o sábado. A coisa mais importante aqui é esta afirmação de Jesus: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado, como nós sabemos, ele traz uma representatividade daquilo que foi a antiga aliança de Deus com o povo de Israel. No sábado, Deus descansa da obra da criação. Deus, então, santifica o sábado como o dia de descanso, o dia em que o povo dele deveria celebrar, deveria adorar, deveria se renovar diante do Senhor. Mas é ao mesmo tempo aquele momento em que a adoração se faz presente, mas também o descanso. Logo, aquele que é viciado em trabalho e trabalha de domingo a domingo e não para um dia para o descanso, esse está pecando contra Deus. Se você é do tipo que trabalha de domingo a domingo e não tem o seu dia de descanso, saiba que Deus não te criou uma máquina. Deus te criou um ser humano que cansa, que se desgasta, que precisa parar,
que precisa se desconectar da rotina para assumir outras atividades e assim se rejuvenescer para começar as rotinas do dia seguinte. Então, o descanso é instituído por Deus e isso é feito desde a obra da criação. Isso vai ser regulamentado ali na lei, de forma que é um valor sagrado para aquele povo. Mas o que vai acontecer é que aquilo que é um princípio divino vai sendo agregado de várias outras coisas. É aquilo que na legislação brasileira, a imprensa e as pessoas de modo geral têm convencionado chamar de jabuticaba. Uma lei central e ali são penduricalhos colocados para embutir algumas coisas que acabam se tornando um verdadeiro, uma coisa difícil de consolidar e de caminhar e de se cumprir. O sábado faz parte do princípio divino, mas aí vem aqueles que agregam novas coisas e vão colocando várias situações em torno do sábado e cria certos embaraços, certas amarras, em que no passar do tempo as pessoas vão ficando presas. Aí quando Jesus chega, encontra essa legislação pesada, essa coisa que foi agregada, acrescentada pelas pessoas, onde até mesmo tirar uma espiga de milho enquanto se vai caminhando, ou o que for, debulhar e comer, e isso para os legalistas é interpretado como trabalho. E aí vem a censura ao Senhor Jesus e aos discípulos do Senhor. E o Senhor, então, toma um exemplo para chamar a atenção deles, para que há coisas que são maiores do que o legalismo. E ele toma como exemplo o que aconteceu com Davi, quando vai fugindo ali da presença de Saul, chega a um lugar faminto, em que a única coisa que havia era os pães sagrados, que haviam sido oferecidos e que haviam sido substituídos por pães novos, e era a única coisa que havia para Davi comer, e ele come e dá aos seus soldados, e Jesus então toma isso como referência para mostrar que a vida é mais importante do que o legalismo. Esta é a essência de trazer esta questão do sábado para esse debate, em que Lucas apresenta isso no ministério, na vida de Jesus. Jesus não apenas se coloca como aquele que está disposto a fazer o bem no sábado, Jesus se coloca não apenas como aquele que se mostra maior do que o sábado, como o Senhor do sábado, mas é aquele que se coloca como o Senhor da compaixão diante de uma situação de necessidade de alguém que está em sofrimento. O que teria motivado Lucas a trazer então estas duas situações vividas por Jesus no sábado? O que significa na realidade dizer que Jesus é o Senhor do sábado? O escritor de Hebreus vai situar Jesus como alguém que é maior do que Moisés. Logo, se Jesus é maior do que Moisés, ele é maior do que a própria lei instituída por Moisés. O escritor de Hebreus vai colocar Jesus como alguém também que é o sumo sacerdote perfeito, maior do que o sacerdócio levítico. Vai colocar Jesus como aquele que é eterno, perfeito, diante de Deus, alguém, portanto, que está acima de qualquer tipo de legislação ou de tradição. Há então uma intencionalidade aqui em destacar a superioridade de Jesus. A intencionalidade aqui é mostrar que a relação de adoração a Ele precisa ser mais importante do que certos legalismos, certas tradições, aquilo que possa se constituir numa amarra na vida das pessoas. Quando Jesus se coloca como Filho do Homem e Senhor do sábado, como está no verso 5, ele está fazendo uma defesa daquilo que é a sua herança profética.
Ele está defendendo aquilo que os profetas haviam dito a seu respeito. Ele está dando sinais para os seus ouvintes de onde ele vem. Ele é o filho do homem que havia sido prometido pelos profetas da antiguidade. Então ele está dando sinal para o seu povo de que ele não chegou ali e caiu de paraquedas. Ele está dando um sinal para o seu povo de que ele é cumprimento de promessa de Deus. Para as pessoas que olham Jesus hoje e o desconectam da história, o desconectam da revelação, e pensam em Jesus apenas como um grande líder religioso, e não conseguem perceber em Jesus as promessas que Deus havia feito desde o Éden. Diante do pecado, ele diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando não se consegue perceber que Jesus é este que vem numa linha histórica, sendo apresentado por Deus desde a revelação, como aquele que haveria de se fazer carne para habitar entre nós, aqueles que não conseguem perceber em Jesus a figura perfeita que substitui aquela serpente no deserto que, uma vez as pessoas picadas, olhando para ela, seriam curadas, mas Jesus vem e é o substituto daquela que seria a figura de cura. Jesus então se apresenta como aquele que se coloca diante das pessoas como a encarnação das promessas de Deus. Então, se as pessoas não conseguem perceber esse Jesus como essa revelação de Deus, elas então perdem também a relação de adoração que devem ter com o Senhor e perdem de vista a perspectiva que devem ter de que nós estamos diante de um Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Então é preciso fazer esse resgate olhando para Jesus como aquele que vai sendo revelado e se manifestando na história da humanidade. Quando o Senhor se apresenta como o Senhor do sábado, Ele está ordenando aquelas que são as prioridades da vida. O que é mais importante, é a vida ou é a tradição religiosa? O que é mais importante, é a vida ou é a lei? O que é mais importante, é o sobreviver diante de uma realidade de fome ou quebrar aquilo que seria um penduricalho colocado na lei? Jesus está então restabelecendo as prioridades da vida. Talvez você esteja naquele momento da sua vida em que precisa restabelecer as suas prioridades na relação com Deus. A sua prioridade hoje na sua relação com a vida é o seu trabalho, são seus estudos, é a sua carreira, é o seu casamento. De repente, as prioridades da sua vida hoje não são aquilo que Deus quer para você, mas é aquilo que você quer como o seu ímpeto humano. Então, é preciso reordenar as prioridades da vida e entender que Deus precisa ser aquele que está em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quais são as prioridades da sua vida no tempo presente? Jesus está ordenando ali para os seus contemporâneos as prioridades da vida daquelas pessoas. Ele está ordenando os valores que haveriam de ditar a conduta social das pessoas. Quais são os valores que deverão nortear a conduta da vida social? O que é mais importante, fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Jesus chama aquele homem da mão ressequida para o meio, aqueles que ali estavam ao seu redor, e faz a pergunta: o que é mais importante? Fazer o bem ou fazer o mal? Dar a vida ou a morte? Ele está então levando as pessoas a refletirem sobre aqueles que são os valores principais da sua vida. Quais são os valores principais da sua escala de valores? O que está no topo da lista? O que é mais importante
Qual é o valor que você dá a cada situação que você vive na sua vida? Ele está então comandando, ordenando esses valores. Ele está apelando ao exercício da compaixão. Alguém que está num sofrimento, não se sabe há quanto tempo, e que tem a oportunidade de receber uma palavra libertadora, uma oração que cura. Aqueles que censuravam Jesus olham para a questão da pregação que Jesus estaria fazendo naquela sinagoga e vê como algo normal. Mas curar o enfermo seria algo anormal. Seria algo compatível de uma censura. Então é preciso reordenar aquilo que é o mais importante. O exercício da compaixão, o exercício do amor, a disposição de doar, de servir, muitas vezes pagando o preço do sacrifício próprio. Jesus apela ali para aquelas pessoas, para que elas exercitem compaixão diante de uma pessoa que está doente, enferma e que tem uma situação limitadora, alguém que tinha dificuldade de trabalhar por conta daquela deficiência da sua mão, e aí ele exerce compaixão diante daquela realidade. Jesus está deixando claro que a lei tem seu valor, mas a vida é mais importante. Ele não está abolindo a lei, mas ele está colocando as coisas no seu devido lugar. E isto é importante para nós, porque muitas vezes nós deixamos que as tradições, que o tradicionalismo, que certas coisas que nos apegam ao passado sejam mais importantes do que o exercício da graça, da compaixão, da bondade, da misericórdia. Nós precisamos aprender a colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus é maior do que o legalismo religioso, por isso ele é o Senhor do sábado. A vida é maior do que a própria lei. A legislação tem o seu valor, a sua importância, mas a vida, ela é muito mais importante. A graça da compaixão se sobrepõe ao preciosismo que dita muitas vezes as relações humanas. A compaixão que deve nortear, que deve orientar as relações entre as pessoas. Jesus está acima daquelas caixinhas que limitam a nossa própria visão. A visão em relação à vida, em relação às pessoas, em relação aos meios que ele usa para alcançar os seus fins. Então é preciso tentar enxergar as coisas do ponto de vista do Senhor. É preciso fazermos o esforço de nos colocarmos no lugar do nosso Senhor para compreender aquilo que Ele quer que nós aprendamos, para que vivamos uma relação mais justa, uma relação mais amorosa, mais respeitosa, uma relação mais compassiva. É preciso, portanto, colocar-se no lugar do Senhor para enxergar aquilo que nos acontece na sua perspectiva. O quanto o legalismo pode ofuscar o valor que damos à vida das pessoas. O quanto o legalismo pode ofuscar o valor e a importância que nós damos às pessoas. O quanto as tradições culturais, sociais, religiosas podem se colocar como um fator que impede a prática do bem, a prática da compaixão, do cuidado com aqueles necessitados que cruzam os nossos caminhos. O quanto as nossas tradições culturais podem ser um obstáculo no modo como as coisas vão acontecer. Ao se colocar como Senhor do sábado, Jesus está deixando claro que para seus interlocutores a sua grandeza, a grandeza da sua estatura espiritual, o quanto ele é maior do que qualquer outra coisa que se queira atribuir. Nós temos, meus irmãos, a consciência que estamos a serviço de um Senhor que é maior do que a lei, do que as tradições, do que os marcos antigos. Temos a consciência de que estamos a serviço de um Senhor que tem
toda a autoridade, todo o poder, aquele que disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Este é o Senhor Jesus. Este é Jesus Cristo, Filho do homem, o Senhor do sábado, o Senhor da lei, o Senhor das tradições, o Senhor triunfante que reina sobre qualquer coisa que queira constituir-se em amarras que dificultem a nossa própria caminhada. É preciso compreender que o sábado está a serviço do homem. O sábado, ele nos traz a ideia de uma adoração e uma celebração pós-realizações. O sábado é ali o momento do sétimo dia em que as coisas aconteceram e agora no tempo do descanso, você para adorar, para cultuar, louvar a Deus. Com a chegada de Jesus, ele estabelece um novo paradigma, ele coloca uma nova ordem nas coisas. Em lugar da adoração ser pós-realização, a adoração antecede a realização. Porque em Jesus, agora nós temos a primícia, que é o primeiro dia da semana. Quando Jesus ressuscita, ele o faz num domingo, primeiro dia da semana. Quando Jesus aparece e se manifesta entre os seus discípulos, ele o faz no primeiro dia da semana. A igreja estabelece o primeiro dia da semana como o dia da adoração, como o dia da celebração, como o dia de cultuar ao Senhor. E aí nós temos então uma mudança de paradigma, onde nós temos aquilo que era uma adoração pós-evento, uma adoração pós os acontecimentos, que era o sábado, para aquilo que agora é a primícia, é o começo. Então é como se cada um de nós pudéssemos estar no primeiro dia da semana consagrando a Deus, dedicando a Deus aquilo que vamos viver, aquilo que vamos fazer. Então este momento é o momento que você tem de colocar-se diante do Senhor e consagrar aquilo que você vai viver durante a sua semana de trabalhos e atividade. É a oportunidade que você tem de adorar a Deus antecipadamente, trazendo a realidade da fé para o exercício da sua prática cristã. Então, nós temos em Jesus uma mudança de paradigma, não mais do sétimo, mas o primeiro dia da semana, que se constitui no dia do Senhor, instituído ali pela ressurreição de Cristo. O dia do descanso, então, está posto para o nosso bem, está posto para recarregar as nossas energias, para nós glorificarmos ao Senhor, rendermos a Ele o culto, a adoração, sua vida, sua sobrevivência, seu bem-estar físico e espiritual, sua libertação das opressões, daquilo que amarra a sua vida. Todas essas coisas, elas vêm dentro de um propósito de adoração, de alguém que se consagra, de alguém que diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te servir, pronto para me doar ao Senhor. E assim nós temos a graça de receber de Deus o cuidado, a proteção, a restauração. Nós precisamos olhar para o Senhor como aquele que diz: olha, os que estão saudáveis, os que estão sãos, esses não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Os que estão enfermos, esses é que precisam de médicos. Então, qual é a sua situação, qual é o seu estado espiritual? Se você se sente sobrecarregado, oprimido, então Jesus é esse médico e diz: eu vim para estes, eu vim para libertar a estes, eu vim para dar vida a esses. Então eu estou aqui como aquele que é maior do que o sábado para lhes dar essa nova vida. As enfermidades que nos acometem a alma, meus irmãos, são mais graves do que as enfermidades que nos acometem o corpo, porque as enfermidades da alma, elas são tangenciadas por aquilo que é o pecado que nos afasta de Deus. As enfermidades da alma que oprime, que escraviza, essas enfermidades afastam as pessoas de Deus quando elas são maculadas pela prática do pecado. Então, esses são estados de enfermidade mais graves,
do que aqueles que acometem o físico, o corpo. Foi deles que o Senhor Jesus veio para curar, para libertar, para reconciliar-nos com Deus e nos libertar, então, de toda sorte de opressão. Jesus é maior do que toda e qualquer amarra que queira nos prender em nossa própria natureza, que queira dificultar a nossa própria caminhada, queira nos tornar agentes do pecado. Este, meus irmãos, é o tempo de aceitar, viver a nova aliança que Jesus nos dá mediante esse novo paradigma de relação com Deus. Um Deus que se coloca na nossa vida como aquele que é o maior do que qualquer outra coisa que queira nos amarrar, nos prender. Essa nova aliança nos traz uma nova perspectiva de vida, nos coloca no patamar de uma nova criatura. É assim que Jesus olha para os seus filhos, é assim que ele olha para aquele que se libertou, que foi liberto dos seus pecados mediante a confissão, mediante o arrependimento, e esses então vivem a realidade da nova aliança. É preciso tomar decisão, fazer escolha de andar segundo essa nova aliança que em Jesus nós temos. Aceitar ser comandado por Ele, permanecer sob o seu senhorio, estar debaixo daquilo que é o seu sangue que sela essa nova aliança. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se faz novo. As velhas coisas são passadas e tudo se faz novo. Isso é estar sob a nova aliança, debaixo daquele que é Senhor do sábado, daquele que é Senhor do legalismo, daquele que é Senhor da lei, daquele que é maior do que as tradições, daquele que é o Senhor soberano sobre a nossa vida. É importante e preciso deixar para trás as velhas tradições, aquilo que lhe amarra, aquilo que lhe prende. Você certamente conhece alguém que diz: eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Isso é tradicionalismo, e isso não liberta, isso não traz restauração, isso não traz nova vida. Estar em Cristo, sim, é viver uma nova criatura, é viver a realidade de alguém que é liberto das suas amarras. Então, quando Lucas traz para nós o modo como Jesus se coloca como Senhor do sábado, ele está propondo que nós façamos essas reflexões. O quanto fica preso a uma legislação ou uma tradição que pode ter o seu valor, mas que tenha também as seus elementos agregados pela vontade humana, o quanto isso pode dificultar a caminhada espiritual de cada um de nós. O quanto ficar preso aos seus velhos costumes pode atrasar a sua vida espiritual. Ou o quanto você está pronto a começar novamente novas relações com Deus, nova caminhada de fé, nova caminhada com a palavra, nova caminhada de oração, o quanto você está pronto a começar nova caminhada de serviço. É preciso ter o cuidado para não cairmos no tradicionalismo da nossa própria crença, da nossa própria igreja, da nossa própria denominação. É preciso ter o cuidado e trazer aquilo que é a vida que o Evangelho nos dá. Trazer vitalidade à nossa experiência de fé. Trazer vitalidade à nossa crença, trazer vitalidade à nossa relação com Deus. E isso acontece quando nós aprendemos a andar em humildade, em quebrantamento, reconhecendo os nossos pecados, confessando diante do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus e deixando que o Espírito Santo vá nos renovando, vá nos fortalecendo e vá nos impulsionando na caminhada espiritual. Queira Deus, meus irmãos, que nós consigamos compreender o valor daquele que se coloca diante de nós e diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E este que assim o faz,
é o mesmo que está disposto a curar o doente, é o mesmo que está disposto a alimentar os famintos, é o mesmo que está disposto a salvar o perdido, a perdoar todo pecador, que a ele se achega com o coração quebrantado, com o coração contrito, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Tenha o Senhor misericórdia de mim, como fez aqueles que a ele recorreram nos seus momentos de sofrimento, nos seus momentos de dor e de tristeza. Que nós tenhamos a alegria de olhar para Jesus como aquele que permanece vivo entre nós e que está pronto para ouvir o nosso clamor e responder a nossa oração. Amém?